Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira, iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos: deputado Sargento Nery, deputado delegado Olim, deputado Ricardo Melão, deputado Maurici, deputado Itamar Borges, deputado Rodrigo Gambale, deputado Alex de Madureira, deputado Adalberto Freitas, deputado Tenente Nascimento. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Não tá. Avisa o cara que não está desligando aqui, ó. Ó. Uma boa tarde a todos, senhoras e senhores, vocês que nos acompanham através da Rede Alesp, de TV, estão sempre conosco, nossas policiais femininas aqui, Cabo Débora, Soldado França, né, do qual nós cumprimentamos toda a nossa gloriosa Polícia Militar, a assessoria, presidente, deputado sempre presente aqui, Coronel Telhada, deputado Coronel Nishikawa, deputada Janaína, Janazzi está sempre aí. Eu venho hoje a essa tribuna, né, fazer uma homenagem a um colégio da Polícia Militar. O Colégio da Polícia Militar completa, nesse mês, amanhã, é dia 20, exatamente 43 anos. O Colégio da Polícia Militar, do qual nós tínhamos uma unidade na Cruzeiro do Sul, que era para atender os filhos dos policiais militares, aqueles que traziam seus filhos das diversas regiões de São Paulo e ali estudavam no Colégio da Polícia Militar, através da Cruz Azul, e com o subsídio da Cruz Azul, e deixavam seus filhos, iam ao trabalho, e depois muitos deles ficavam esperando o período da tarde ali para seus pais o levarem para casa. E isso, tivemos uma grande demanda. Tivemos uma grande demanda porque das diversas regiões. E é importante ressaltar que, durante um período, nós víamos ali, os meus filhos estudaram no Colégio da Polícia Militar, todos os três, e ali, às vezes, nós íamos ao trabalho e pegávamos eles só no final do dia. Então, eles ficavam ali um período da tarde, aguardando quando a mãe, os pais, né, pudessem buscar. É importante ressaltar que ali nós sabíamos que estavam bem cuidados. O nível de ensino, nível excepcional. Tipo uma escola cívico-militar, com disciplina, educação moral e cívica, cantava-se o hino nacional, os hinos pátrios, todos eles, e assim tinha uma disciplina, e tem até hoje, muito rigorosa. O que eu venho ressaltar, que o primeiro colégio que saiu, o segundo, que foi na Vila Talarico, nós participamos ali de uma importante ação junto ao governo do Estado, na época, a Secretaria de Habitação, onde um prédio lá estava desativado, e nós, junto ao professor Roger, na época, os professores e toda a direção do Colégio da Polícia Militar e da Cruz Azul, e lá nós conseguimos abrir a segunda unidade do Colégio da Polícia Militar, que hoje completa, que amanhã vai completar 43 anos. O que eu estou dizendo a vocês é que hoje são 11 unidades. Em um discurso anterior, uma declaração anterior, eu disse 14, mas são 11 unidades em todo. Nós temos no estado de São Paulo, na Zona Leste, interior, ABC e Baixada Santista.
Então, são 11 unidades que nós temos no Colégio da Polícia Militar. Assim sendo, eu venho aqui parabenizar o Colégio da Polícia Militar, do qual tem formados muitas pessoas, muitos meninos, muitas comandantes. Temos um vereador na capital que se formou ali também, que é o Gilberto Nascimento. Então, eu quero que passe um vídeo que nós fizemos para a homenagem ao nosso Colégio da Polícia Militar. Como dizia William Shakespeare, somos feitos da matéria que são feitos nossos sonhos. Somos compostos por saúde, vida e educação. Somos saber, honra e disciplina. Colégio da Polícia Militar. Juntos somos mais fortes. Somos estudantes do Colégio da Polícia Militar. Nossas cores são vibrantes, branco, azul de paz e mar. Nossos mestres é a quem muito amamos, ofertamos nossa eterna gratidão. Saber, honra e disciplina conquistamos. Hoje somos esperança da nação. Colégio da Polícia Militar. É fevereiro, sua data estudantil. Pelo bem da educação batalhar. Por São Paulo, linda terra do Brasil. Colégio da Polícia Militar. É fevereiro, sua data estudantil. Pelo bem da educação batalhar. Por São Paulo, linda terra do Brasil. Por São Paulo, linda terra do Brasil. Por São Paulo, linda terra do Brasil. Agradecer pela oportunidade. Fica aqui então nossa gratidão, nossa homenagem ao Colégio da Polícia Militar. Peço à presidência que encaminhe para a Cruz Azul e também para o comando da nossa corporação Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado, presidente, pela tolerância. Obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o deputado Major Meca. Deputado Carlos Gianazzi, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, nós estamos aqui atualizando os dados do genocídio da educação no estado de São Paulo. Nós já temos aqui com os dados atualizados, mas levando em conta que há uma subnotificação. Depois eu explico o porquê. Nós já temos, só na rede estadual de ensino, depois dessa orientação criminosa do governo Dória, de volta às aulas presenciais, nós já temos 681 casos de profissionais da educação contaminados em 386 escolas. Subnotificação porque, na verdade, o governo tenta esconder a tragédia que está ocorrendo nas escolas públicas e privadas também, mas eu estou falando aqui só da rede estadual.
a situação já não é muito diferente na rede municipal de ensino, que nós estamos acompanhando também. Mas aqui é uma amostra, né, da gravidade da situação. 681 servidores da educação, professores, professoras, agentes de organização escolar, gestores, diretoras de escolas, coordenadoras pedagógicas, né? Essas pessoas estão sendo contaminadas pelo coronavírus, a partir do momento que nós tivemos a volta, não só às aulas presenciais, mas, sobretudo, quando o governo determinou, há 2 semanas atrás, o planejamento presencial. Então, praticamente em 2 semanas, nós tivemos 681 pessoas contaminadas na rede estadual. O próprio governo estadual, o próprio Rocieli, o secretário de Educação, reconheceu, há alguns dias atrás, uma contaminação de 741 casos, isso levando em conta todo o estado de São Paulo, incluindo as redes particulares e as redes municipais, mais, logicamente, a rede estadual. Mas no nosso cálculo, aqui, que é feito pela POESP, nós também temos outros cálculos paralelos, porque as informações chegam ao nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa, às entidades representativas do magistério, e é grave a situação. Muitas delas não são computadas, né? Sem contar que o governo não toma as providências. Por exemplo, numa escola particular, quando uma pessoa está contaminada, uma professora ou um aluno, imediatamente a escola suspende as aulas daquele período, daquele turno, ou muitas vezes a escola suspende totalmente as aulas, como vem acontecendo em escolas como o Colégio São Luís, o Colégio Mobile, em Moema, o Colégio Santa Cruz. Na rede pública, não, o procedimento é outro, porque lá estão os alunos pobres, os alunos da classe trabalhadora, e esses são jogados, né, nessa possibilidade de contaminação, de mortes. Então, não há suspensão. O que faz a Secretaria? Qual a orientação da Diretoria de Ensino, da Secretaria da Educação? O servidor se afasta, né, mas não há suspensão das aulas, não há testagem para saber com quem esse servidor ou esse professor, por exemplo, se relacionou, e a escola segue o seu curso com as aulas presenciais, né, colocando em risco a vida e a saúde de toda a comunidade escolar. Então, é uma atitude criminosa e genocida essa do secretário de Educação e do Dória em manter, mesmo assim, as aulas presenciais em escolas totalmente sucateadas e degradadas, sem funcionários, sem servidores, né? E num contexto geral, falei aqui de condições internas, e tem as condições externas, que são as piores, né? Com lockdown em várias cidades do estado, Dracena, Araraquara, que virou a nossa Manaus, Apiaí, Guapiara, Ribeira, Itaoca, Ribeirão Branco, são cidades aqui, tem mais, tem outras. Eu estou citando algumas cidades, alguns municípios que já estão fazendo lockdown, porque vem aumentando cada vez mais o processo de contaminação com uma nova cepa, com um novo vírus. Tem uma mutação, tem a de Manaus, tem a do Reino Unido, e tem a mutação nativa de cada região também, né? E ela é muito mais grave. Eu fiquei preocupado com a entrevista de ontem do prefeito de Araraquara, porque ele disse o seguinte, que nessa nova mutação, os jovens são atingidos. Teve uma mudança, né, de comportamento do vírus. Ele não atinge só as pessoas idosas e pessoas com algum tipo de doença, mas, sobretudo agora, essa nova mutação ataca a juventude. Ele falou que está impressionado com o número de jovens internados. Então, é muito perigoso e de uma irresponsabilidade criminosa manter as aulas presenciais. Nós defendemos o fechamento absoluto de todas as escolas do estado de São Paulo, porque escola fechada significa vida preservada. Por isso que eu manifesto aqui, mais uma vez, todo o nosso apoio à greve sanitária do magistério estadual e do magistério municipal aqui da cidade de São Paulo. É a greve em defesa da vida, em defesa da saúde pública e de toda a comunidade escolar. Muito obrigado, senhor presidente.
Seguindo a lista de oradores inscritos, queremos chamar à tribuna a deputada Carla Morando, deputado Castelo Branco, deputado Marcos Damásio, deputado Caio França, deputado Coronel Telhada. Deputado Coronel Telhada tem um tempo regulamentar para o seu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora e senhores deputados aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alesp, quero saudar aqui a Cabo Débora e a soldado França, em nome de quem saúdo nossa assessoria policial militar, todo dia presente aqui na casa, cuidando desses deputados que procuram fazer o melhor pelo Estado de São Paulo. Quero iniciar a fala de hoje, dia 19 de fevereiro, uma sexta-feira, saudando os municípios aniversariantes, que são a querida cidade de Osasco, aqui próxima, Severínia, lá perto de Olímpia, um abraço a todos, Taboão da Serra e Itapiraí, um abraço a esses 4 municípios. Hoje eu estava fazendo uma educação física, encontrei alguns policiais amigos, que me passaram uma notícia que me irritou muito. Eu não sei se vocês lembram, dias atrás eu falei de uma ocorrência da Rota, aqui, onde 3 criminosos morreram num confronto com a Rota, aqui próximo ao aeroporto de Congonhas. 3 vagabundos foram para o saco. Traduzindo, 3 criminosos morreram. E criminosos gente boa, do PCC, e com eles foram apreendidas. Só gente boa. Foram apreendidos só um fuzil, uma submetralhadora e 3 pistolas. Será que eles eram perigosos? Imagina. E os policiais se arriscaram, foram lá, trocaram tiro. Sabe qual foi o prêmio desses policiais, presidente? Pé na bunda. Todos transferidos. Todos transferidos. Eles iam ser transferidos para o interior. Acabaram ficando na área centro. É isso que o policial militar está ganhando hoje. O policial que trabalha, que enfrenta o crime, que às vezes é obrigado a entrar num tiroteio, está sendo transferido. E transferência na polícia militar é punição, porque muda toda a vida do policial. Muda a escala, muda a sua rotina, muda toda a vida do policial. É assim que o governo de São Paulo disse que apoiaria a polícia. Aquele papo de campanha que ia valorizar, que bandido que puxasse arma para o cemitério. Mentira! A polícia militar está de 4. A polícia militar está totalmente engessada. É uma vergonha o que estão fazendo, não só com a polícia militar, mas com a polícia em geral, porque policiais militares, policiais civis têm morrido diariamente aí em todo o Brasil enfrentando crime. É uma vergonha. E eu não posso compactuar com esse governo. E tendo em vista isso, quero mais uma vez aqui firmar a posição da nossa campanha para presidente dessa casa. Estou conversando com deputados, a deputada Janaína outro dia mesmo se manifestou a favor, para que a gente faça uma campanha justa aqui. Eu não tenho o que oferecer, não tenho moeda de troca. A única moeda de troca que eu posso dar é trabalhar forte pela essa casa, pelos cidadãos de São Paulo, pelos deputados, desligando essa casa do governo, acabando com essa subordinação que nós temos ao governo do Estado, que é absurda, não pode acontecer. E deixo bem claro a todos aqui, se eu for eleito nessa casa, o primeiro projeto que eu ponho para votar já é o projeto do deputado Ricardo Melão, falando contra o artigo 22 aí do aumento de ICMS, o PDL do deputado Gianazzi. Pode ter certeza, Gianazzi. Eu sei que vocês têm dúvida em quem vão votar. Não é conversa, não é campanha política, não. O seu PDL é importante, tanto que eu fui o relator do seu PDL no Congresso de Comissões e votei favoravelmente. Eu ouvi muito xingo de deputado aqui por causa disso. Mas se eu for presidente dessa casa, o seu PDL vem a plenário, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Nós vamos trabalhar forte por esses deputados. Conversava há pouco com o deputado Nishikawa, que está chateado, que estão falando mal dele na rede. Não é só de você não, Nishikawa, de mim também estão falando. Estão me chamando de traidor, Tenente Nascimento também, porque infelizmente alguns colegas não entendem que essa campanha é uma campanha com os deputados. Não adianta levar isso para fora, ficar causando um mal-estar entre os deputados, achando que vai convencer o deputado na porrada. Não vai conseguir. Isso aqui é um trabalho de convencimento, de conversa. Então, por isso que eu tenho em cada deputado, tive com o pessoal, falei com a Mônica do PSOL, falei com o pessoal do Novo, estou procurando os deputados de todos os partidos, inclusive partidos do governo, para que a gente mude essa casa. O único jeito de valorizar essa casa é tirando essa casa do domínio do PSDB. E eu sou uma dessas propostas. E por isso que podem ter certeza, estando nessa casa, vou trabalhar pelo povo, pelo agronegócio, que tivemos manifestação na quarta-feira aqui, pelo comércio tão prejudicado, pela saúde aqui, senhores e senhoras deputadas. Nós teremos uma presidência que valorizará o funcionário público do Estado de São Paulo para melhorar os serviços do Estado de São Paulo para o povo, porque não pode continuar do jeito que está. Hospitais sendo fechados,
pediatria não funcionando, agora vem a público, o governador fala que é mentira, que ele não vai fechar o hospital Darcy Vargas. Eu não acredito no que o governador fala. Ele vem e fala uma coisa, amanhã ele faz outra, como ele já fez inúmeras vezes. Então fiquem atentos com o hospital Darcy Vargas, sim, porque eles querem aquele terreno para fazer especulação imobiliária. É só isso que esse governo faz, negócios, negócios e negócios. E nós aqui estamos atentos, trabalhando, e a minha campanha para a presidência dessa casa não é uma campanha de oposição. Eu não faço oposição, que nem alguns partidos aqui, que fazem oposição e depois votam no governo. É uma campanha de resistência. É uma campanha de resistência contra o mal que esse governador tem feito ao Estado de São Paulo e principalmente a essa casa. Desculpem o termo, mas essa casa está de 4 para o governo de São Paulo. Muito obrigado. Seguindo a lista de oradores inscritos, queremos chamar à tribuna o deputado Jorge do Carmo. Deputada Janaína Pascoal. Deputada Janaína Pascoal tem o tempo regulamentar para o seu pronunciamento. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham. Eu até iria tratar de outro tema, mas haja visto a fala do colega Coronel Telhada, eu queria aqui publicamente e respeitosamente a todos os demais candidatos declarar meu voto no Coronel Telhada, e não poderia fazer de forma diversa, porque ele, de certa forma, decidiu se candidatar atendendo também aos meus pedidos. Fui 2 vezes ao gabinete do coronel, em conjunto com outros colegas. Depois, durante janeiro mesmo, que nós continuamos trabalhando, entrei em contato com o coronel, pedi para que ele refletisse, para que ele se candidatasse, para que nós, deputados, tenhamos e teremos uma alternativa. É uma alternativa, um colega que já não está no primeiro mandato, que já tem uma vivência também na Câmara dos Vereadores, que está aqui todos os dias, literalmente presidindo o plenário, que consegue aglutinar forças com os mais diversos partidos. Então, eu entendo que é uma candidatura que tem consistência, tenho um apreço muito grande, uma admiração muito grande pelo colega de bancada Major Meca. Inclusive, o Major Meca votou em mim quando fui eu a candidata na última eleição. Desde o primeiro momento, tenho conversado com o Major Meca, pedindo a ele que seja candidato à primeira secretaria, para que nós possamos não só apresentar uma candidatura à presidência, mas para que nós possamos apresentar uma chapa completa. Também conversei com colegas dos outros partidos e entendo firmemente que, se 3 ou 4 partidos lançarem candidaturas avulsas, estarão todos ajudando o governo. Porque nós só teremos alguma chance se esses candidatos, vamos dizer assim, desafiante do candidato principal, que todo mundo já sabe quem é, se unirem. Se nós temos 4 candidatos à presidência, por que não? Fica o Coronel Telhada, que é o mais antigo, como candidato à presidência, e esses colegas que estão se apresentando se candidatam às demais secretarias. Nós temos a primeira, a segunda secretaria, temos a vice-presidência, temos outros lugares para compor essa mesa. Temos condições de fazer uma chapa forte, uma chapa responsável. A deputada Edna acaba de chegar aqui, tenho certeza que corrobora desse sentimento de uma necessidade de ter um legislativo independente. Ninguém aqui quererá trabalhar contra o governo, porque nós queremos o bem do Estado, nós queremos que o governo dê certo, mas nós queremos que o governo também trabalhe pela população. E muitas são as nossas críticas fundamentadas. Ninguém aqui sobe para xingar, para ofender, para desmerecer. Nós subimos para propor, nós subimos para questionar, para contestar, para colaborar. E a sensação que temos muitas vezes é que falamos para as paredes. Falamos para as paredes. Trazemos a apreensão, o dilema, o sofrimento da população
E esses nossos relatos, testemunhos, não são absorvidos. Não são absorvidos. Então, é preciso, sim, mudar a orientação, mudar a direção da casa. E eu só vejo alguma chance se nós formarmos uma chapa completa, né? E, neste momento, penso, com todo respeito aos outros colegas, com todo respeito às pessoas também que estão me escrevendo, pedindo que eu vote no Major Meca, e eu gosto muito dele, tenho uma grande admiração por ele, um reconhecimento da sua seriedade, do seu compromisso com a coisa pública, mas eu entendo que o colega que tem mais chances hoje é o Coronel Telhada, e eu falei com ele muito antes do deputado Meca falar comigo. Talvez o deputado tenha tomado a decisão antes de manifestar, né, para os colegas aqui. Mas eu vinha tratando desse tema com o Coronel Telhada antes do Major Meca falar comigo. Com o Major Meca, eu tinha feito várias reuniões para que ele concorresse à primeira secretaria. Então, aqui eu já deixo expresso meu posicionamento, né, meu voto no Coronel Telhada como presidente. Se possível, no Major Meca para a primeira secretaria. E entendo que devamos tentar compor essa chapa com outros partidos para que haja duas chapas, a da situação e a da resistência. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo a lista de oradores inscritos, quero chamar à tribuna o deputado Reinaldo Augusto, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Daniel José. Vamos agora seguir a lista suplementar. Deputado Delegado Olim, deputado Gil Diniz, deputado Coronel Nishikawa, deputado Coronel Nishikawa, nosso decano, tem o seu tempo regulamentar de 5 minutos para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos, aos nossos colegas, senhor presidente. Primeiramente, agradecer a Deus por ter a oportunidade de estarmos aqui. Nós entramos nessa eleição somente quando fomos convidados a ser deputado estadual. Eu jamais pensei, na minha condição que estava, de concorrer a qualquer cargo político. Porém, o dever nos chamou. Nós estávamos trabalhando para o nosso presidente Jair Bolsonaro e, com isso, nós estamos aqui. Bom, primeiro falar sobre o que nós temos visto nas redes sociais aí, principalmente na das policiais militares. Tem parlamentares, não vou ficar citando o nome, incitando manifestações para cobrar aqueles deputados que votaram sim no 529, o projeto de lei 529. Alguns me taxam de traidor. Ficam ainda defendendo moralistas e ainda se dizem ser candidato à presidência aqui desta casa. Esta casa é formada por 94 deputados, que esses deputados elegem seu presidente. Não é fazendo manifestação na rua, apontando o dedo para colegas, jogando a população contra nós aqui, deputados, com qualificação para votar no seu presidente. Respeito e tenho admiração pela pessoa do Coronel Telhada. Entretanto, eu já assumi um compromisso, expliquei para o Coronel Telhada, e quando nós finalizarmos a nossa fala, nós passaremos um vídeo do porquê. Quando nós chegamos aqui, deputada Janaína, nós chegamos com sonhos, nós chegamos com um sonho de mudança, que esta casa fosse uma casa independente, realmente de 3 poderes, como Platão queria. Entretanto, esse sonho ficou por terra. Nós ouvimos, eu andei com você em vários gabinetes, o que a gente ouvia era o seguinte: vocês chegaram agora e já estão querendo o quê?
estão sonhando o quê? Aqui já está tudo acordado. Ou seja, todos estavam comprometidos com o governo, ou votar no candidato do governo. Nós, PSL, tivemos a coragem de lançar a deputada Janaína. Nós tivemos 16 votos. Além dos deputados que compunham a bancada, que hoje diminuiu, ainda teve o voto do Mamãe Falei. A deputada Janaína deve se lembrar disso. Agora, em comícios, eu diria em comício, procurando voto para 2022, tem colegas nossos jogando a população contra a gente. É um absurdo fazer isso. Por que não vem aqui, essa tribuna aqui, não é lugar de fazer comício, mas é lugar de respeito. Nós temos que respeitar esta tribuna aqui, sim. Eu acho que é o lugar mais importante para exercermos a nossa democracia. E aqui, o que tem se feito é política. É para fazer política? É para fazer política. Entretanto, política voltada para causas públicas. Eu não tenho o governador como meu fã, meu ídolo, nada. Eu voto naquilo que for importante para a Polícia Militar e para aqueles que realmente precisam do nosso voto para poder sobreviver. Eu tenho mandado 94% das minhas emendas voluntárias para a saúde. Só isso. Hoje eu vi uma reportagem que o Hospital São Paulo não tem nem avental para poder os profissionais utilizarem. Eu reverti uma emenda para mandar para lá. Então, nós estamos atentos, sim, para as pessoas que realmente precisam. Eu ia explicar sobre o porquê que nós votamos no 529. Eu vou dizer o seguinte, não jogo para a plateia. Eu estou aqui para ajudar a Polícia Militar, para ajudar forças de seguranças. Por gentileza, poderia soltar o vídeo? Depois eu explico. Qual é a nossa base de sustentação para que a gente pudesse realmente manter o trabalho de grandes comandantes que por aqui passaram. Desde o Coronel Carqued, lá em 1996, quando iniciou esse trabalho de um código de emergências, até recentemente o último decreto que foi aprovado e que deu a regulamentação ao Fundo Especial de Segurança contra Incêndio e Emergência. Essa é a terceira ameaça, sim. É claro, é um ano diferente, é um ano que faltou entrada de dinheiro, faltou arrecadação, então aonde tinha dinheiro, teve ameaça. E graças ao trabalho do Coronel Nishikawa, ele ontem, quando pediu para vir aqui, eu falei, poxa, venha, porque é uma grande oportunidade para que eu possa dar a luz àquele que realmente foi o grande responsável pela manutenção de tão importante conquista no Corpo de Bombeiros. Então, comandante, obrigado. Em nada o 529 atrapalha a instituição. Poderia atrapalhar, não fosse a atuação do Coronel Nishikawa, para que a gente pudesse realmente ter mais essa vitória para a manutenção de uma fonte que é uma fonte absolutamente importante para o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros, para investimento para gerações futuras de comandantes aqui que aqui estão. Obrigado, comandante. Seu trabalho foi sensacional. A minha continência ao senhor, porque era uma grande preocupação a manutenção disso, porque seria a perda de um grande sacrifício de muitos comandantes que me antecederam e que foram realmente responsáveis por essa estrutura de fim. Obrigado, comandante. Obrigado mesmo. Bom, tinha algumas fotos, outras. Me perdoe, eu vou avançar alguns segundinhos aqui. Só para explicar o 529, eu fui procurado pelo Comando-Geral da Polícia Militar para votar a favor do 529. Para poder salvar esses fundos, a Caixa Beneficente, que é um dos órgãos que arrecada dinheiro, principalmente para as famílias necessitadas. Uma outra coisa que muita gente não sabe, que a Escola Superior de Bombeiros, a maior escola da América Latina, era para ser tomada da Polícia Militar, ou seja, removida de onde está. Nós trabalhamos para isso, e para isso nós tivemos a ajuda do deputado Carlão Pignatari. Então,
para ninguém vir me chamar de traidor novamente, eu tenho esse compromisso com o Carlão Pignatari, sim. Não porque ele seja do governo, porque ele foi uma pessoa decente, me acompanhou em tudo quanto é lugar que eu fui para poder livrarmos a escola de... Aí está uma das fotos aí, lá da escola, a Escola Superior de Bombeiros. Então, nós temos essa gratidão, e essa gratidão vou pagar com voto para ele. Não adianta me chamar de traidor. Muito obrigado. Jamais votarei contra a Polícia Militar. Essa foto é lá do Comando-Geral. Obrigado. Parabéns, Coronel Nishikawa. Seguindo a lista de oradores inscritos, queremos chamar o deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi, seu tempo regulamentar para seu pronunciamento de 5 minutos. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, gostaria mais uma vez, como venho fazendo praticamente em quase todos os meus pronunciamentos, pedir apoio à Assembleia Legislativa, não em meu nome, mas em nome de todos os aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo que estão sendo assaltados pelo governador Dória, através do decreto 65021, através do famoso confisco dos seus proventos, que nós possamos votar em caráter de extrema urgência o nosso PDL, Projeto de Decreto Legislativo número 22/2020, que já foi aprovado em todas as comissões pertinentes ao tema, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e na Comissão de Administração Pública. O projeto, inclusive, entrou na pauta de votação, ele seria votado na última sessão de 2020, em dezembro, todos acompanharam aquela famigerada sessão em que houve um golpe, na verdade, contra o nosso PDL, um golpe patrocinado e organizado pela liderança do governo, no sentido de que o projeto fosse paralisado aqui no plenário por conta da apresentação de uma emenda de plenário que tem que ser debatida e votada ou não, né, aceita ou rejeitada, pelas comissões. Repito que, já disse isso inúmeras vezes, que essa emenda ela não altera em nada o nosso PDL, e ficou só com essa pendência, mas o PDL ele já tem condições de ser votado aqui no plenário. Depende da pressão política, né, do interesse político dos deputados e deputadas e da pressão em cima da presidência e da liderança do governo, da pressão interna aqui da Assembleia Legislativa. Por isso que eu faço um apelo aos deputados e deputadas que querem realmente fazer uma reparação em relação a essa injustiça que foi praticada contra todos os aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. E dizer que o Estado de São Paulo, o governo diz, não dá porque tem crise financeira, caiu a arrecadação, tem déficit atuarial, que nunca foi apresentado, né? Eu quero contrapor esse argumento, senhor presidente, com uma informação, com uma notícia muito importante do Sinafresp, que é o Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, que são os profissionais que lidam diretamente com a arrecadação. São as pessoas mais qualificadas para falar sobre esse processo, se caiu ou não a arrecadação. Primeiro que tem uma informação importante sobre o que eu venho denunciando já há anos aqui na Assembleia Legislativa, que é essa questão da política de desoneração fiscal que transfere bilhões de reais para o setor privado, para os empresários, para setores econômicos que são protegidos pelo governo. Até então, eles que financiavam as campanhas eleitorais dos governadores do PSDB, de deputados estaduais, federais e de senadores, ligados, logicamente, ao tucanato aqui em São Paulo. Então, essas empresas, senhor presidente, elas são responsáveis por uma verdadeira sangria do dinheiro público. E essa notícia, essa pesquisa feita pelo Sinafresp,
olha só a gravidade da situação. Essa pesquisa diz o seguinte, que em 15 anos, de 2008 até, levando-se em conta que essa política será mantida até o ano que vem, até 2022, que duas áreas estratégicas sociais perderam, até agora, 194 bilhões de reais, senhor presidente. É o que a gente perdeu na área da educação e na área da saúde. Olha, é muito grave. Só no governo Dória, que é um governo ainda curto, que tem 2 anos, nós já perdemos 63 bilhões de reais. 63 bilhões. O que eu quero dizer com isso é que todas as pesquisas, todos os dados, quando a gente analisa o orçamento, a execução orçamentária, a gente percebe que o Estado de São Paulo não está com queda de arrecadação, mesmo passando por toda essa crise econômica. O próprio Henrique Meirelles, já em 2 entrevistas, já disse isso, que São Paulo não teve queda de arrecadação. Então, é falsa essa afirmação que São Paulo está em crise financeira, porque o próprio Dória se orgulha, ele diz isso, né, como um ativo até eleitoral nas suas entrevistas, de que São Paulo, enquanto o Brasil todo está em crise, São Paulo permanece aqui sobrevivendo economicamente a essa crise. São Paulo não tem crise, é o que ele diz o tempo todo, mas ao mesmo tempo, quando é para arrochar os servidores públicos, quando é para confiscar os proventos dos aposentados e pensionistas, daí o governo utiliza a argumentação da crise. Inclusive baixou um decreto agora em janeiro, mais um decreto, né, proibindo reajustes, proibindo a chamada de aprovados em concursos públicos, mas fortalecendo ainda mais o arroxo. Então o governo tem 2 discursos, né, um para sua propaganda já eleitoral, e outra para arrochar, para confiscar benefícios e salários de servidores, de aposentados e pensionistas. Por isso que é muito importante a aprovação do nosso PDL número 22, para fazer justiça, para fazer uma reparação com os aposentados e pensionistas que estão sofrendo, que estão tendo a sua alimentação retirada, a sua paz mental, a sua saúde mental, né, o seu remédio, muitas pessoas passando necessidade, senhor presidente, por conta desse famigerado decreto 65021, que foi editado em plena pandemia, no ano passado. O governador Dória deu de presente para os servidores esse decreto. Mas a Assembleia Legislativa, eu falo em fazer uma reparação, só para concluir, senhor presidente, porque a Assembleia Legislativa aprovou a reforma da Previdência Estadual. E a reforma da Previdência Estadual, ela abriu caminho para a edição do decreto, por isso que nós votamos contra, não só por isso, por outros motivos também, por outros ataques, porque ela confiscou também os benefícios e os direitos de todos os servidores estaduais. Então, eu faço aqui um apelo para que o nosso PDL número 22 seja aprovado em caráter de extrema urgência. E, para isso, nós precisamos da pressão, do empenho de todos os 94 deputados e deputadas. Tem a palavra o deputado Gianazzi para o seu mais pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Só para... ontem eu fiz um pronunciamento, senhor presidente, sobre a nossa preocupação com o trâmite e com a possibilidade agora real de aprovação de 2 PECs no Congresso Nacional, porque elas entram na pauta agora, porque o presidente Bolsonaro, né, colocou como prioridade, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, a aprovação de 2 PECs que representam um verdadeiro ataque ao povo brasileiro. Eu me refiro aqui à PEC emergencial, que ataca os serviços públicos, que ataca os servidores, que o governo diz que ele é pressionado para aprovar uma nova renda emergencial, que nós defendemos, e nós queremos que essa renda emergencial, aliás,
já deveria ter sido aprovada, né? Nós queremos que ela tenha um valor de, no mínimo, R$ 600, que é pouco ainda, para socorrer a população nesse período tão difícil de pandemia, de desemprego e de fome. Mas o governo, ao invés de taxar os super ricos, de taxar lucros e dividendos, de taxar grandes heranças, ele ataca os trabalhadores. Ele vai tirar de onde? Vai tirar, ou mesmo mudando a política econômica, né, que transfere bilhões de reais para o sistema financeiro, para beneficiar banqueiros nacionais e internacionais e para beneficiar os especuladores da dívida pública. O governo ataca mais uma vez os trabalhadores e as trabalhadoras dos serviços públicos no Brasil. O governo vai atacar com a PEC emergencial as professoras do Brasil, as enfermeiras, os médicos, os servidores da segurança pública, do sistema prisional, os assistentes sociais, né, os servidores do Judiciário, do Ministério Público, as pessoas que estão atendendo diretamente a população. A PEC emergencial ela vai reduzir os salários, ela fala em redução de salários em até 25%, além de um congelamento generalizado, né, de todas as promoções, gratificações, não vai ter mais reestruturação de carreira, quinquênio, sexta parte, licença prêmio, tudo isso desaparece praticamente com a emenda, com a PEC emergencial. Ou seja, ela dá continuidade ao que a Lei Complementar 173 já está fazendo. Ela já congelou a 173, essa lei federal do Bolsonaro, já congelou até o final do ano essas promoções, quinquênio, sexta parte, licença prêmio. Acontece que a PEC emergencial, ela prorroga isso por mais 3 anos, né? Um verdadeiro ataque aos serviços públicos, acaba com a estabilidade dos servidores. E tem a outra PEC, que é a PEC do Pacto Federativo. Essa é tão terrível quanto a PEC emergencial, porque ela ataca, sobretudo, seu presidente, algo que nós conquistamos historicamente, sobretudo na Constituição Federal de 88, que é a vinculação obrigatória na área da educação, na área da saúde, por exemplo. Hoje, pela Constituição Federal, a União tem que investir no mínimo 18% em educação pública. Estados e municípios, no mínimo 25%. São os mínimos estabelecidos para a saúde também. Tem porcentagens nessa linha. O Estado tem que investir 12%, e os municípios 15% na saúde pública, no SUS. Isso praticamente desaparece se essa PEC do Pacto Federativo for aprovada. Desaparece, daí os governos não vão ter mais obrigação de investir em educação e saúde no Brasil. Eles já não investem direito, agora sem os percentuais mínimos. Isso é uma tragédia social no Brasil. É isso que eles querem, desvinculação das receitas obrigatórias na área da educação pública e da saúde pública, do SUS, num momento em que nós estamos no meio de uma pandemia, inclusive com o aumento das taxas de contaminação, de mortes, né? Nós estamos nesse processo agora social. Enfim, então essas duas PECs, elas atentam contra o povo brasileiro. São duas PECs de ataque ao povo e de lesa humanidade. Eu queria só colocar, senhor presidente, para concluir, um vídeo aqui da Sintrajude, bem didático, falando dessa preocupação, né, mostrando para a população, aqui, para os deputados e deputadas, a gravidade da situação e para que nós possamos fazer um movimento no Congresso Nacional, no sentido de pressionar deputados e senadores a não aprovarem nem a PEC emergencial e nem a PEC do Pacto Federativo. Eu quero encerrar com o ministro das Finanças, Paulo Guedes, já disse que acha baixo o salário de R$ 39 mil para ministros do STF. A Presidência da República, o Supremo, é evidente que eles têm que receber muito mais do que recebem hoje. E como se não bastasse, o governo agora propõe uma reforma administrativa que pode diminuir em até 25% os salários e a jornada dos servidores públicos. Além de atacar os servidores, são 25% a menos de médicos e enfermeiros trabalhando em hospitais, menos professores nas escolas e menos assistentes sociais atendendo a população.
A verdade é que essa reforma não presta. Enquanto o governo quer aumentar ainda mais os altos salários, Paulo Guedes usa essa reforma para economizar em cima de quem ganha menos. Veja os números e tire suas conclusões. O Brasil tem 10 milhões de servidores públicos. Desses, 6 milhões são servidores municipais e a maioria deles ganha menos de 3 salários mínimos. Lembrando que 40% dos servidores públicos brasileiros são profissionais da saúde e da educação. Nas 3 esferas, 53% dos servidores ganham até 4 salários mínimos e outros 33% ganham entre 4 e 10 salários. A reforma administrativa de Bolsonaro e Guedes é injusta. A maioria de servidores está nos municípios, atende diretamente a população em escolas e postos de saúde e ganha até 3 salários mínimos. Milhares de servidores já tiveram seus salários reduzidos pela reforma da Previdência e outros milhares têm salários congelados e parcelados. Agora, eles querem reduzir os salários em até 25%. Perdem os servidores, perde o serviço público, perde a população, que terá o atendimento reduzido. O serviço público é um direito da população. Essa reforma ataca os seus direitos. Essa reforma é contra você. O Brasil precisa de mais e melhores serviços públicos, e não menos. Diga não à reforma administrativa. Uma campanha Sintra-Jufe RS. Para concluir, senhor presidente, é um vídeo bem didático, mostrando a gravidade da situação e mostrando que, sobretudo, não fala da outra PEC que eu citei, do Pacto Federativo, que é mais grave ainda, porque vai tirar dinheiro da educação e da saúde, mas essa PEC emergencial ela vai atacar, sintetizando, o magistério, os profissionais da educação, os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública serão duramente atingidos se ela for aprovada. Então, por isso que nesse final de semana nós teremos vários atos no Brasil, carreatas em várias cidades, contra a aprovação dessas duas PECs, né, pela vacina já, pela renda emergencial, pelo fora Bolsonaro, aqui em São Paulo pelo fora Dória também. E para falar em fora Bolsonaro e fora Dória, seu presidente, é bom lembrar que essas reformas, as duas PECs que eu citei aqui, têm o apoio do Bolsonaro e do Dória. Dória e Bolsonaro, aí viram Bolsodória, juntos contra os servidores públicos. Bolsonaro de um lado e Dória de outro. Um atacando de um lado, outro do... Porque o PSDB vai votar a favor da PEC emergencial, o PSDB vai votar a favor da PEC do Pacto Federativo. O grande sonho do PSDB é acabar com a desvinculação. Como ele não conseguiu fazer, ele adora que o Bolsonaro faça isso. E aí ele vai votar junto com o Bolsonaro. Então, eles estarão todos irmanados, né? O PSDB, o Tucanato, o Dória e Bolsonaro, todos unidos contra o povo brasileiro e contra os nossos servidores, contra os professores, contra os servidores da saúde, da educação e da segurança pública. Por isso que a gente vai dizer não à PEC emergencial e à PEC do Pacto Federativo. Muito obrigado, senhor presidente. Havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. Regimental, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária da segunda-feira, a hora regimental, sem a ordem do dia. Está levantada a sessão. A todos um bom final de semana e que Deus abençoe a todos vocês.